tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física, tá bom? E hoje, galerinha, nós vamos encerrar o nosso livro 3, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho da aula que está localizada lá na página 30, tá bom? Que é do mundo pós-Copérnico. Para falar a verdade para vocês, a intenção do livro, né, exatamente nessa aula, que é a aula de número 14, ela tem como intenção nós resgatarmos as principais ideias que nós discutimos ao longo deste livro 3, tá bom? Relembrarmos principalmente o que cada cientista, grande estudioso da época determinou, os seus estudos, não é? O que cada um definiu e postulou a respeito de cada área que estudou, para chegar numa definição geral que nós aprendemos neste livro 3. Então, o que acontece? É super importante que vocês tenham assistido todas as aulas em sequência, porque hoje nós vamos fazer um fechamento do livro 3 com as principais obras, estudos e postulados dos cientistas mais importantes que nós estudamos nesse livro 3. Mas é claro que assim, ao longo do livro 3, nós estamos estudando grandes cientistas como, por exemplo, Galileu, Isaac Newton. A apostila deu uma atenção super especial para alguns cientistas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resgatar o que nós estudamos a respeito desses cientistas e vamos dar uma atenção também agora para alguns outros grandes estudiosos que nós ainda não tínhamos estudado, porque a apostila não tinha focado tanto. Mas vale destacar que agora nós vamos ver que não existiram só esses caras que nós estávamos comentando, como Galileu, Newton, Kepler, tá bom? Principalmente Kepler, dentre outros que desde o começo do ano nós estamos estudando. Então existiram outros cientistas importantes que também definiram alguns trabalhos importantes para nós, tá bom? Então o que eu vou fazer com vocês hoje? Quero que vocês peguem um caderno agora, quero que vocês peguem a apostila, tá bom? E vamos acompanhar, porque essa aula é uma aula muito legal, porque nós vamos, né, eu vou destacar aqui para vocês grandes estudiosos e grandes cientistas e um pouquinho do que cada um descobriu. Então a ideia hoje é ter conhecimento, né, de algumas coisas que alguns estudiosos aí descobriram e nós carregamos até hoje, beleza? Então acompanhem comigo, galerinha. Bom, o título da nossa aula de hoje, o mundo pós-Copérnico. Então, o que eu coloquei aqui hoje de super especial para nós, né, entrarmos no mundo científico de uma vez? Aqui nós temos Copérnico. E você lembra que Copérnico foi aquele grande estudioso, né, que resgatou as ideias de Aristarco de Samos, não é? Introduzindo, né, levando novamente a ideia do heliocentrismo, que na época era um modelo fraco, decorrente do modelo geocêntrico que imperava naquela época. Eu sei que vocês sabem disso, porque eu já falei isso um monte de vezes com vocês, não é? Mas é sempre bom relembrarmos, não é isso? Então, o que acontece? O primeiro grande modelo de universo que todo mundo acompanhava e que todo mundo acreditava era o modelo geocêntrico. Modelo este que era defendido por grandes estudiosos como quem mesmo? Aristóteles e Ptolomeu, que via o mundo de uma maneira absoluta, dizendo que a Terra seria o centro do universo e que todos os outros astros, como o Sol, por exemplo, giravam em torno da Terra. Porém, este modelo não era defendido apenas por esses grandes estudiosos, mas ele também era muito defendido, né, pela religião, religiosamente falando, por exemplo, naquela época pela Igreja Católica, o catolicismo que imperava naquela época. E isso, galera, né, era muito forte mesmo. Então, quem fosse contra esse modelo naquela época sofriam graves acusações, né, eles eram perseguidos muitas vezes, né, até sofriam algumas coisas bem complicadas, né, para a época, em decorrência de acreditar no modelo, de não acreditar no modelo geocêntrico e talvez acreditar num outro modelo como esses caras novos, né, todos esses que estão representados aqui, começou a acreditar. Aristarco de Samos, né, foi o primeiro a falar assim, gente, olha, esse modelo geocêntrico não é um modelo legal, ele não está correto, não é bem assim que funciona a coisa.
Mas aí todo mundo falou o quê? Poxa, esse cara tá louco. É claro que não é assim. O que acontece mesmo é um modelo geocêntrico. Olha, a religião acredita, grandes estudiosos acreditam no modelo geocêntrico. Então, quem é esse tal de Aristarco de Samos que tá falando essa grande besteira aí? Então, ninguém acreditava nele. Porém, a coisa mudou a figura, né? A coisa começou a mudar quando esse camarada aqui, que é quem? Copérnico, pegou, resgatou as ideias de Aristarco de Samos, certo? E começou a introduzir novamente o conceito do modelo heliocêntrico, onde ele acreditava e afirmava, através de algumas observações que ele tinha feito, né? Que na grande verdade o heliocentrismo é que estava correto e que o geocentrismo não, nós deveríamos deixar de lado essa ideia. E aí, quem acreditava no modelo heliocêntrico acreditava que o Sol fosse, né, o centro do universo, beleza? E que todos os outros astros giravam em torno desse astro que fosse o Sol, inclusive a Terra. Quem acreditava no modelo heliocêntrico, né, não acreditava em nenhum privilégio da Terra. A Terra só estaria localizada em algum ponto do nosso universo, assim como todos os outros astros. Não tinha esse grande privilégio como aqueles que acreditavam no geocentrismo, tá bom? Impunha que a Terra tinha todo esse privilégio. Porém, galera, o que acontece? Vocês já sabem. Quem acreditava nesse modelo heliocêntrico era perseguido, né, era caçado, e quando eles eram presos, tinham todo, né, tinha toda uma situação que era causado por quem acreditava nisso daí, porque ia contra todas as ideias divinas da época, tá bom? Como eu falei da outra vez, e todas as possíveis, né, situações que eu citei isso aqui, observem, eu não estou criticando nenhuma religião, absolutamente nenhuma. Estou apenas contando um contexto que ocorreu na ciência, tá bom? Então, isso foi um fato, estou apenas comentando com vocês, mas não criticando religião nenhuma, beleza? Bom, mas aí Copérnico ele já tinha um certo status na época, certo? Copérnico já não era uma pessoa assim como Aristarco de Samos que falava uma coisa, uma, duas ou três pessoas aí acreditavam. Copérnico já tinha uma certa fama na época. Então, quando ele introduziu isso daí, algumas pessoas pararam para pensar e falaram assim: poxa, não é o primeiro que está falando isso daí. E Copérnico já tinha uma certa relevância. O que ele dizia, né, já tinha um certo peso, principalmente no mundo científico, né, naquela época em que eles estavam vivendo. Então, algumas pessoas já pararam para pensar e começaram a questionar o modelo geocêntrico que nós estudamos, não é? Olha só, estamos fazendo um fechamento de todos os livros até agora, nessa última aulinha aqui desse livro 3. E aí o que acontece? É claro, não tenham dúvidas, tá? Copérnico sofreu todas as perseguições possíveis que ele podia sofrer, mas só que aí ele já não estava mais sozinho, porque ele já conseguia introduzir na cabeça de outras pessoas que aquele modelo que ele acreditava neste momento, que é o tal do heliocentrismo, já faria uma diferença, né, em relação ao modelo geocêntrico. E aí, essa história foi ganhando ainda mais força quando surgiu, por exemplo, Galileu Galilei. Galileu foi fundamental para, de uma vez por todas, derrubar o sistema geocêntrico e fortalecer ainda mais o modelo heliocêntrico, com todas as suas observações e criações que ele teve na época, e a gente vai resgatar um pouquinho mais do que Galileu falou. Agora perceba, né? Então o grande cientista que alavancou de uma vez por todas a ideia do heliocentrismo foi Copérnico. Qual é o título da nossa aula hoje? O mundo pós-Copérnico. Então todos esses grandes cientistas que cá estão são da era pós-Copérnico, certo? E cada um introduziu um conceito, criou algo, né? Observou alguma coisa que foi fortalecendo ainda mais o modelo heliocêntrico e até nós chegar em Einstein, né? Chegarmos em Einstein, que foi o cara que pegou e falou assim, ó, pronto. Isso acontece desse jeito, nós estamos em constante expansão e a partir daqui nós evoluímos ainda mais para chegar no conceito que nós temos hoje, tá bom? Então são centenas de anos estudando, evoluindo e tentando chegar, né, no que nós temos hoje. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui é numa era pós-Copérnico, tá bom? E aí o que eu falei para vocês, a apostila, ela deu uma atenção especial para alguns cientistas, outros não, mas agora a gente vai tentar reunir todos. Ainda tem alguns que estão do lado de fora, que não estão aqui, porque são muitos cientistas. Teve alguns, por exemplo, como Aristarco de Samos, que introduziu uma ideia, mas devido a não ter tanta fama, devido a não ter tanto prestígio no mundo científico, talvez a ideia dele não tenha ido adiante.
mas talvez tenha servido como base para que algumas coisas tivessem evoluído, tá bom? Mas, ó, Galileu Galilei nós estudamos bastante, Kepler nós estudamos, Newton nós também estudamos. Mas, ó, tá vendo? Ó? Giordano Bruno, Tycho Brahe, Euler Holm, tá bom? William Herschel e Einstein, nós não vimos muito a respeito deles, mas hoje eu coloquei aqui para vocês, né, algumas das principais obras de cada um destes aí, tá bom? Algumas das principais leis, definições e observações, porque é importante, nós precisamos saber. E pode ter certeza, todas essas contribuições foi para fortalecer ainda mais o sistema de universo que nós compreendemos hoje, que é o modelo heliocêntrico, né, e derrubar de uma vez por todas essa teoria do geocentrismo, tá bom? Então, combinados? Vamos resgatar as grandes obras que cada um introduziu para nós, beleza? Para fortalecer o modelo heliocêntrico na era pós-Copérnico. Começando, galera, por Giordano Bruno. Giordano Bruno, um cientista super importante, tá bom, pessoal? Que contribuiu com diversas observações para fortalecer o modelo heliocêntrico. Observa que o Giordano Bruno, a gente não parou uma aula só para falar das obras que ele teve, igual foi a de Kepler. Por quê, pessoal? O que acontece? O que a apostila trouxe para nós? Kepler, a gente parou, né? Nós paramos para estudar um livro só a respeito de Kepler, porque as leis de Kepler revolucionaram os conceitos científicos, tá bom? Esses outros cientistas que nós veremos hoje aqui são super importantes, introduziram ideias, mas vocês têm que pensar que quando tem algumas ideias, por exemplo, como a de Kepler, como a de Newton, são ideias que revolucionaram a ideia científica. Estes outros aqui não, eles são importantes, né? Mas as ideias deles não foram aquelas ideias que revolucionaram, que mudaram uma visão de pensamento, tá bom? Então, com calma, a gente vai analisar cada um destes, mas sabendo que eles são sim importantes. Então, por isso que a apostila não deixou de falar, tá bom? Então, por exemplo, Giordano Bruno, este camarada aqui, tá vendo? Olha, presta atenção nas vestimentas, né? Vamos agora pegar um pouquinho de conceito histórico, né? Naquela época, naquela religião que eles viviam, né? Naquele sistema de sociedade, essa vestimenta aqui era super adequada. Hoje você pode olhar e falar assim, nossa, mas né, essa vestimenta hoje não tem nada a ver. Mas naquela época, né? Você tem que imaginar que se chegasse uma pessoa como nós estamos, né, vestido hoje, naquela época as pessoas iam falar, nossa, essa vestimenta não tem nada a ver, né? Nós estaríamos, né, fora da moda naquela época. Então vocês têm que imaginar que naquela época isto era, né, grandioso, vamos imaginar assim, tá bom? Ó, Giordano Bruno fez algumas contribuições importantes para fortalecer o modelo heliocêntrico na era pós-Copérnico. Quais são, professor? Aqui, ó. Ele foi um dos principais defensores das ideias de Copérnico, ou seja, já está afirmando que ele defendia absurdamente o modelo heliocêntrico, certo? Combateu fortemente o geocentrismo. Então, ele ia contra as ideias, por exemplo, de Aristóteles e de Ptolomeu, que eram grandes estudiosos que acreditavam no modelo geocêntrico. Então, se ele defendia Copérnico, ele acreditava no modelo heliocêntrico e, né, combatia as ideias do geocentrismo, tá bom? E ele conseguiu, né, através de algumas hipóteses e observação, né, afirmar que o universo ele era infinito. Ou seja, não era finito, tinha um fim. Porque existia uma discussão naquela época, principalmente do geocentrismo, né, que acreditava que o universo ele tivesse um fim. Pessoal, não tem. O universo ele é infinito e ele está em constante expansão, tá bom? Então não tem um fim, igual eles acreditavam lá no modelo geocêntrico. E Giordano Bruno foi um dos que afirmaram com maior ênfase, né, sobre essa infinidade do universo, tá bom? E olha só que interessante, em 1600 ele foi morto na fogueira, condenado pela Inquisição a morrer em praça pública, tá bom? Que é isso daqui, galera? Lembra que eu falei? Eu não quero entrar muito nesses méritos, que nem eu falei para vocês, de religião, de algumas coisas. O que acontece é, nesta época, né, nós estávamos tentando mudar o pensamento de quem acreditava no geocentrismo para acreditar no heliocentrismo. Nessa época aqui, muitas pessoas já começaram a acreditar na ideia do heliocentrismo, depois que Copérnico falou. Tanto é que vieram os defensores, como Giordano Bruno, que era um dos defensores da ideia de Copérnico. Mas ainda vocês têm que acreditar o seguinte, não é assim do dia para a noite que nós derrubamos uma ideia.
demora um pouquinho. Então, aqui, muitas pessoas passaram a acreditar no heliocentrismo, mas ainda tinha muitas pessoas que acreditavam no geocentrismo. E o geocentrismo ainda era mais forte nessa ideia, ainda era mais intensa, mais forte, tinha mais pessoas que acreditavam nessa ideia do que ainda no heliocentrismo. Então, essas pessoas aqui que começaram a defender Copérnico, elas eram perseguidas, tá? Elas eram perseguidas e condenadas. Por exemplo, Giordano Bruno foi condenado pela Inquisição, que acreditava no modelo geocêntrico, tá bom? E ele foi condenado a morrer em praça pública, beleza? E ainda foi morto na fogueira, tá bom? Isso está no livro, beleza? Por isso que eu trouxe para vocês terem ideia, terem consciência de um fato que ocorreu cientificamente, tá bom? Então, olha só, Giordano Bruno, um super cientista importante, estudioso da época, que acreditou nas ideias de Copérnico, tá? E combatia fortemente o modelo geocêntrico. Existia também um cientista chamado Tycho Brahe, tá bom? Tycho Brahe foi super importante também nessa época pós-Copérnico, tá bom? Vamos ver as contribuições que Tycho Brahe conseguiu, né, trazer para nós. Então, por exemplo, as suas ideias estavam ligadas ao modelo geocêntrico ainda. Só que o que acontece? Pessoal, eu falei que essa aula era numa ideia pós-Copérnico, mas lembra que eu falei para vocês a seguinte situação, olha só. Copérnico, ele acreditava no modelo heliocêntrico. Quando ele lançou essas ideias, muita gente começou a acreditar nele e seguir a ideia do heliocentrismo, mas como eu falei para vocês, tinha outras pessoas que relutavam contra essa ideia, não acreditavam no modelo heliocêntrico, permanecia fortemente com a ideia do geocentrismo. Tycho Brahe até que foi um desses caras aí. Só que aí, olha só que interessante. Tycho Brahe, ele meio que acreditava no modelo geocêntrico, mas assim, sabe? Será que isso é mesmo verdade? Deixa eu fazer algumas observações. Ele era um grande estudioso, né? E ele, para falar a verdade, sempre fez diversos estudos e pesquisas a respeito de um universo. E aí, destas pesquisas que ele sempre realizava e observações, né, ele acreditava no modelo geocêntrico, só que em uma destas pesquisas e observações ele conseguiu, né, observar algumas situações que mudou, né, completamente a perspectiva que ele tinha de universo. Por exemplo, ele conseguiu observar e colher dados referente ao movimento dos planetas. Quando ele começou a observar o modelo, né, a movimentação, o movimento dos planetas, ele começou a perceber a seguinte situação. Cara, os planetas eles ficam girando. A Terra é um planeta. A Terra ela também gira. Se a Terra gira, ela gira em torno do quê? Então ele começou a fazer esse pensamento. Falar assim, como que eu vou afirmar que a Terra é o centro do universo? Porque ele acreditava no geocentrismo, hein? Mas se a Terra, eu acabei de observar que ela vai girar em torno do quê? Ela vai girar em torno da Lua? Ela vai girar em torno do Sol? Será que é isso mesmo? Então ele começou a se questionar. Então começou a plantar uma duvidazinha na cabeça dele e isso começou a criar expectativas de um mundo novo. Até mesmo na ideia de Tycho Brahe, que acreditava no geocentrismo. Então vocês estão vendo como essa ideia ela foi ganhando cada vez mais força e mudando o pensamento de quem acreditava no geocentrismo? Tycho Brahe é um caso bem específico disso daí, tá bom? E através das suas observações, não é? Ele também conseguiu definir a localização de algumas estrelas. Então, olha só, a gente está comentando, né? Nós estamos comentando em pessoas que acreditavam no modelo geocêntrico e em pessoas que acreditavam no modelo heliocêntrico. E de quebra, nós ainda também estamos passando, né? Eu estou passando informações para vocês de alguns grandes trabalhos que eles fizeram. Então, por exemplo, Tycho Brahe teve um grandíssimo trabalho de conseguir definir a localização de algumas estrelas, tá bom? Então, a ideia aqui também é passar para vocês que, mesmo acreditando no geocentrismo, ou mesmo acreditando no heliocentrismo, não é para você, a ideia aqui não é falar, o geocentrismo está errado, então todo mundo aqui não era inteligente. Não, não é assim. Vocês têm que acreditar na seguinte situação. Existiam duas perspectivas de universo. Tinha gente que acreditava no geocentrismo e tinha gente que acreditava no heliocentrismo. Mas todos foram cientistas importantes, estudiosos importantes, que mesmo acreditando em ideias diferentes, e hoje nós sabemos que o heliocentrismo é o correto, mas o outro grupo também teve contribuições importantes. Tycho Brahe, por exemplo, conseguiu definir a localização de algumas estrelas. Pessoal,
qualquer contribuição, mesmo que seja mínima, é importante para um avanço da ciência. É importante para ter uma luz no fim do túnel. Mesmo que ele acreditava no modelo geocêntrico, acreditem, quando ele conseguiu definir a localização de algumas estrelas, isso serviu como base para uma outra pessoa, para um outro cientista que acreditava no modelo heliocêntrico, avançar com a ideia, tá bom? Então isso é importante, né? Mais um cientista que nós conseguimos observar um grande trabalho aí, que foi Tycho Brahe, tá bom? E ele é de uma era pós-Copérnico, tá bom? Bom, depois veio esse grandíssimo, maravilhoso estudioso que foi Kepler, não é? Kepler, galera, vocês já sabem, este acreditava totalmente no modelo heliocêntrico. Ele não era igual Tycho Brahe, que acreditava no geocêntrico, mesmo já tendo as ideias de Copérnico, né, em evidência. Kepler ele já partiu, né, para o lado de Copérnico. Ele falou assim, ó, tá certo, é o heliocentrismo mesmo que tá correto, o geocentrismo tá errado, mas Kepler não ficou só nessa ideia. Kepler, ele conseguiu, através das ideias de Tycho Brahe, olha só, Tycho Brahe, lembra? Tycho Brahe não acreditava no modelo heliocêntrico, mas ele conseguiu, por exemplo, definir, não é, as ideias de onde algumas estrelas estavam. Tycho Brahe ele também conseguiu trabalhar nas observações, né, de alguns planetas, movimentos de planetas, e foi através do trabalho de Tycho Brahe que Kepler lançou as ideias dele, que nós conhecemos como 3 leis de Kepler. Tá vendo? Porque ó, a gente parou para estudar, nós paramos para estudar só as 3 leis de Kepler. O livro se dedicou às leis de Kepler. Mas vocês não sabiam que as ideias de Kepler, por exemplo, tinham sido baseadas nas ideias de outros estudiosos, como, por exemplo, Tycho Brahe. E aí vocês já sabem, não é? O que Kepler fez? Kepler, ó, trabalhou nas observações de Tycho Brahe, principalmente em relação ao movimento de os planetas, né? Como, por exemplo, Marte. Pessoal, perdão, aqui era para estar com um Mzinho maiúsculo, não é? Porque nós estamos falando aí de um planeta, tá bom? Desconsidere que era para estar com um Mzinho maiúsculo, mas vamos seguir, beleza? E aí o que acontece? Kepler, ele abandonou totalmente a teoria do epiciclo de Ptolomeu, que defendia o modelo geocêntrico, que nós já estudamos, tá bom? Abandonou também a ideia do círculo perfeito de Aristóteles. Pausa, porque essa parte é muito importante. Lembra, qual era o formato geométrico que o Aristóteles, que era grego, assim como todos os outros gregos, acreditavam, né, que fosse algo divino, perfeito, maravilhoso? O formato de um círculo, não é? Tanto é que eles acreditavam que os planetas giravam em torno, né, da Terra, porque eles acreditavam no geocentrismo, em órbitas circulares. Foi a primeira coisa que Kepler observou e falou, tá errado. Não existe essa de que os planetas giram em um movimento circular em sua órbita, não é? E foi aí que ele lançou o quê? Ele descobriu a forma das órbitas dos planetas, a elipse. Ele falou assim, ó, foi a primeira pancada que ele deu nos gregos. Tudo errado, grego, que vocês estão falando aí. O que acontece, na verdade, é que os planetas giram ao redor, né, do Sol, que ele já acreditava no heliocentrismo, formando uma órbita elíptica, ou seja, forma uma elipse, tá bom? E aí ele realizou significativas contribuições, não é isso? Para consolidar o modelo heliocêntrico. Então, o heliocentrismo ganhou ainda mais força quando Kepler determinou essas 3 leis, que ficou conhecido como 3 leis de Kepler. A primeira, por exemplo, foi a de elipse, tá bom? Por exemplo, tudo isso que ele observou, eu não vou falar que ele não teria conseguido. Mas olha como Tycho Brahe foi importante, serviu como base para o trabalho que Kepler desenvolveu. Então é o que eu estou falando para você. Não é porque um cara acreditava no geocentrismo que você tem que denegrir totalmente as ideias dele. Hoje nós sabemos que era uma ideia errada, mas talvez mesmo pensando em alguma coisa que não fosse algo real na época, serviu como base para desenvolver um outro trabalho, como foi o caso de Tycho Brahe para Kepler. Bom, aqui eu deixei para vocês um resumo das 3 leis de Kepler, que nós já estudamos também, certo? Então, ó, Kepler desenvolveu, na grande verdade, 3 leis, certo? A primeira lei ficou conhecida como lei das elipses, não é? Em que ele descobriu o quê?
que os planetas giravam, olha só, aqui é como se fosse um planeta, não é? Ele gira em torno do Sol, olha o Sol aqui, né? Seria uma representação, formando uma elipse, e não um círculo como os gregos acreditavam, beleza? Outra coisa que ele descobriu que era super importante, qual? Kepler também desenvolveu, ele observou e desenvolveu a seguinte situação. O Sol, para ele, não estava exatamente no centro do universo. O Sol, ele estava ocupando um dos focos da elipse e perto de um dos pontos que nós chamamos, né, de periélio, e mais distante de afélio, que é um outro ponto, que é quando o planeta descreve a sua trajetória, passa em relação ao do Sol. Então, ou seja, um planeta, quando ele descreve sua trajetória ao longo do Sol, ele passa por dois pontos. Um é periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e é onde ele está com a maior velocidade possível. E o outro ponto é afélio, que seria o ponto mais distante do Sol, nessa imagem aqui seria o B, que é quando ele está com a sua menor velocidade. E de quebra, ele ainda conseguiu colocar para nós uma segunda lei, comparando justamente esses dois pontos. Ele observou que o planeta ele caminha com velocidades diferentes em sua trajetória, descrevendo sua órbita elíptica, tá bom? E com isso ele conseguia descrever áreas iguais em pontos diferentes. Olha só, em periélio, ele consegue descrever, né, uma área com toda essa distância aqui, no mesmo tempo que ele descreve uma área menor em periélio, tá bom? Só que lá com uma velocidade menor. A gente já estudou isso daí. Só que as áreas, né, em termos de, vamos colocar em termos de metros não, porque a gente está falando de espaço, né? Vamos colocar de espaço ocupado, seria a mesma coisa. Por quê? Um, ele descreve um grande pedaço, só que como ele está numa velocidade superior, ele leva o mesmo tempo para descrever uma área, né? Que no caso aqui seria num espaço menor, então ele leva o mesmo tempo, tá bom? Só que por ele estar com uma velocidade menor, né? Ele não consegue andar tanto. Porém, essas áreas são iguais, justamente por conta das velocidades diferentes que ele tem, beleza? E a terceira lei de Kepler, que ficou conhecida como lei das harmonias, não é? Que ele conseguiu calcular o período que os planetas giram ao entorno do Sol, não é? E qual foi a conclusão que ele chegou? Quanto mais distante, olha só, um planeta está do Sol, não é? Maior é o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Mas essa lei é harmoniosa, quanto mais distante, né, maior é o tempo. Então, descreve-se numa harmonia, segue uma lógica, não é? Ou seja, os períodos de translação, né, de translações dos planetas não são iguais, tá bom? Isso é o que descreve a terceira lei de Kepler. E claro que todas estas leis serviram ainda mais para contribuir ao modelo heliocêntrico, deixando-o ainda mais forte, não é? E nós também temos Galileu Galilei, não é, gente? Galileu Galilei foi um super cientista também da época, estudioso, que também contribuiu com o modelo heliocêntrico, não é? Só que, além disso, quais foram as principais contribuições de Galileu Galilei que nós estudamos ao longo destes livros aí? Lembra? Galileu Galilei, ele foi um cara que introduziu o método que nós chamamos de método científico, que é uma maneira que nós podemos criar um modelo, só que em base científica. O que seria um método científico que você precisa para criar um modelo na ciência, pessoal? Lembra? Você começa com observações, não é isso? Aí, destas observações, né, muitas observações, você cria o quê? Leis ou regras. Destas leis ou regras, você vai e consegue criar um modelo. E esse modelo, através de equações matemáticas, você consegue fazer o quê? Previsões sobre supostos fenômenos físicos que possam acontecer. Então, Galileu Galilei foi super importante empregando o método científico, tá bom? E é claro, ele foi um grandíssimo defensor do modelo heliocêntrico proposto por Aristarco de Samos, mas que teve como grande, né, embasador Copérnico, beleza? E, pessoal, qual foi uma das principais contribuições que ele fez? Não só para a física, vou colocar uma área em específico, para a astronomia. Ele conseguiu construir o que, galera? A luneta.
Galileu Galilei ele conseguiu construir a luneta, e a luneta era um instrumento óptico que permitia fazer, né, grandes observações a respeito dos astros. Tanto é que foi a partir disso que ele conseguiu observar que na Lua tinha crateras, as diferentes fases de Vênus, dentre outras observações. O que contribuiu de uma vez por todas, né, com a ideia de que outros astros se assemelhavam à Terra, como, por exemplo, as crateras que tinham na Lua, eram parecidas com as crateras que tinham aqui na Terra. Então, a Terra não tinha o privilégio de ser única e exclusiva como todo mundo acreditava. Por exemplo, tinha outros astros que se assemelhavam com a Terra, não é isso? E isso fazia com que todos agora acreditassem que a Terra não era exclusiva num ponto do universo, não. Ela simplesmente fazia parte do universo, mas ela não era exclusiva. Então aí foi enfraquecendo cada vez mais a ideia do geocentrismo e fortalecendo o heliocentrismo. Então, ó, a luneta, com toda a certeza da vida, né, do mundo, foi uma das principais contribuições que ele conseguiu fornecer para a ciência, para a astronomia de uma maneira geral. O método científico foi outro, e todas as observações que ele fez a respeito do modelo heliocêntrico, fortalecendo cada vez mais, com certeza também foram outras contribuições importantes. E nós também estudamos Isaac Newton, não é? Isaac Newton, por exemplo, fez diversas contribuições. Vamos ver algumas aqui, ó. Por exemplo, no final do século XVII, ele formulou a lei da gravitação universal. Estudos apontam que ele conseguiu determinar essa lei da gravitação universal quando ele estava, por exemplo, num dia lá sentado numa árvore, certo? E nessa árvore aí, uma maçã caiu sobre a sua cabeça. E aí ele conseguiu perceber que existia uma força chamada de força da gravidade. Essa força da gravidade é uma força que puxa todas as coisas para baixo. Como que existe, por exemplo, essa força? Tenta pegar uma borracha e manter ela suspensa, solta ela. Você acha que ela vai ficar lá no ar? Não, não vai, ela vai cair, não vai? Por quê? Porque existe a força da gravidade que puxa todas as coisas para baixo. Na verdade, Newton conseguiu relacionar isso, né, com a seguinte situação. Ele constatou que massa atrai massa, ou seja, as coisas caem porque existe a Terra. A Terra, olha, superfície, solo, tem massa, muita massa. Imagina a massa que a Terra tem. E massa atrai massa. Então, qualquer coisa que esteja suspensa por qualquer lugar sofre uma atração da Terra, porque essas coisas têm massa, certo? E aí ele criou e formulou o que nós chamamos de lei da gravitação universal. Por quê? Ele perguntava assim, como que a Lua, ela sempre fica na órbita da Terra? Como que a Lua, ela não cai, ela não vai para outro lugar? Como que a Lua sempre fica paradinha lá em relação à Terra? Como que o Sol fica paradinho lá, né? Ele não sai dali. São os planetas que giram em torno do Sol, mas o Sol sempre está paradinho lá no mesmo lugar. Às vezes dá a impressão de que ele está se movimentando, mas não é. Quem está se movimentando é os planetas. Então, por que, que o Sol e a Lua sempre ficam paradinhos? Por que, que eles não caem? Por que, que eles não sobem? Por que, que eles vão para outro lugar? Porque existe o que nós chamamos de atração universal, que é essa lei aqui, ó, lei da gravitação universal, que é a lei que fala que massa atrai massa. Então, por exemplo, tem a Terra tem uma certa massa. Ela faz uma atração sobre o Sol, ou sobre a Lua, ou sobre algum outro planeta, sendo que nunca muda a distância que existe de um para o outro. É claro que os planetas descrevem um movimento, eles estão girando, mas eles sempre giram numa mesma distância, sempre um em relação ao outro, tá bom? E da mesma forma que a Terra atrai o Sol também atrai a Terra. Então, um sempre fica em relação ao outro na mesma posição. É como se fosse um ímã. Um atrai o outro, porque massa atrai massa. Beleza? E, né, eu sei que o livro vai cobrar de vocês as principais contribuições de Newton. Olha, Newton contribuiu com a lei da gravitação universal. Nós já vimos na outra aula outras contribuições que Isaac Newton também fez. E uma outra contribuição que vocês ainda não sabiam é que Isaac Newton ele conseguiu determinar o espectro de luz. Ele conseguiu observar a seguinte situação. Sabe as cores do arco-íris? Newton definiu essas cores. Ele falou o seguinte, ó. Existe o que nós chamamos de 7 cores, certo? 7 cores oficiais. Agora, dentre cada uma dessas cores aqui, existe a tonalidade. Por exemplo, o azul. Você já ouviu falar que tem o azul bebê, o azul escuro, o azul claro, o azul oceano, enfim. São todas tonalidades de azul, mas o azul é uma cor só.
Dentro do vermelho, existem diferentes tonalidades também, mas a cor é vermelho. E é o que ele definiu de 7 cores. O que, que ele fez? Ele fez um experimento com um prisma. Isso daqui ó, é um prisma, tá bom? E esse prisma revelou para Newton o seguinte: quando uma luz branca, que é a luz solar, incide num prisma, essa luz branca se divide nessas 7 cores. É muito interessante. Você fala assim, nossa, mas como que uma luz branca vai se dividir em 7 cores? Podem acreditar, a luz branca ela é composta por 7 cores. Quando nós misturamos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as 7 cores do arco-íris, nós formamos o branco. Pode tentar fazer esse experimento em casa para vocês verem. Tinta guache, quando vocês misturam, tá bom? Nós conseguimos chegar na luz branca. É incrível. E ele conseguiu perceber isso através de um experimento. Então, Newton criou o que nós chamamos de espectro de luz, que ele viu que a partir da luz branca nós conseguimos aí obter as 7 cores do arco-íris, tá bom? Bom, galerinha, um outro cientista importante que passou aí foi um tal de William Herschel, certo? Esse William Herschel, ele contribuiu, né, em 1781, por exemplo, quando ele descobriu o planeta Urano. Né? Esse planeta Urano tem várias discussões falando se ele é um planeta que realmente existe ou não, não é? Por conta do tamanho. Então tem várias discussões aí, né? Falando que uns acreditam que sim, outros acreditam que não, tá bom? Mas em 1781, quem descobriu o planeta Urano foi William Herschel. A apostila trouxe, então por isso que eu queria, né, conversar com vocês, porque, meu, pensa, né? Você descobrir um planeta e não, né, ser comentado é uma injustiça, não é? Então, cara, ele descobriu um planeta, então é claro que nós tínhamos que colocá-lo aqui como um dos grandes cientistas que existiu na era pós-Copérnico, tá bom? E, através de observações, ele conseguiu descobrir a existência da galáxia. Olha só quem descobriu a galáxia. Foi William Herschel, tá bom? Né? E nós sabemos que a galáxia nada mais é do que um gigantesco sistema estelar onde o Sol está inserido. Lembra que nós falamos? Tinha gente que acreditava que o Sol fosse o centro da galáxia, lá da Via Láctea, por exemplo. Não é. O Sol ele está inserido na galáxia, tá bom? Ele faz parte da galáxia, mas ele não está lá no centro da galáxia, não. Beleza? E aí tem algumas informações aqui de Urano para vocês verem. Só para vocês terem noção, uma informação aqui importante, tá bom? Urano ele é 3,69 vezes maior do que a Terra, tá bom? Então, só para vocês terem noção aí do tamanho que Urano é. E galerinha, nós vamos chegar agora em Einstein. Einstein veio e fez uma contribuição super importante. Einstein criou a teoria da relatividade. O que diz essa teoria da relatividade? Bom, muitos acreditavam que o universo ele era finito, ou seja, que ele tinha um fim, que o espaço-tempo lá no universo era igual em todos os lugares. E Einstein ele veio e criou a teoria da relatividade. O que seria a teoria da relatividade? A teoria da relatividade ela surge para explicar, pessoal, alguns fenômenos físicos importantes. Isso meado de 1905, tá bom? E essa teoria da relatividade, ela substitui o pensamento absoluto. Aquele pensamento, por exemplo, que Aristóteles tinha, né? Falava assim, olha, só existe uma opção de universo, o tempo é igual para todos os planetas, para todos os lugares do universo. E Einstein derrubou, ele falou assim, ó, não pode ter esse pensamento absoluto. Dependendo do lugar, da situação que você estiver, o tempo é diferente, né? A relatividade é diferente, dentre outras coisas. Então, ele mudou a concepção de universo que nós temos, tá bom? Então, o espaço, o tempo em que está inserido alguma coisa, depende de um observador, tá? Depende do tipo de ideia que você está tendo. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês. Se duas pessoas, olha só a situação, imagina, vai e combina assim, vamos dar uma volta lá no espaço? E aí eles vêm e antes de sair, eles zeram um cronômetro, um relógio. Então, duas pessoas, ó, uma vai sair daqui, outra vai sair daqui. Uma pessoa vai e pega e vai para a direita, vai dar uma volta lá no espaço. Uma outra vai para a esquerda, vai dar uma outra volta no espaço. Cada um passa em locais diferentes, em situações diferentes. Quando eles retornam, eles olham no relógio. O relógio de um vai marcar um tempo, o relógio de outro vai marcar um outro tempo. Por quê?
Um pode ter ido por um lugar no espaço em que ele possa caminhar mais rápido, em que você tem uma relatividade diferente do outro, que provavelmente caminhou mais devagar, que encontrou outras situações. Então, o espaço ele não é igual em todos os lugares, em todas as situações. Então muda. Então isso é relativo. Por isso que se chama teoria da relatividade, tá bom? Pessoal, eu encerro essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, gente.